Se você quer criar um produto digital em 2026, você precisa entender três coisas, porque a estratégia mudou completamente. Há uns 3 ou 4 anos atrás, a gente criava um produto genérico, tentava alcançar todo mundo, tentava falar com todo mundo, gastava um monte de dinheiro em marketing para tentar falar com todas as pessoas possíveis. E nesse momento, a inteligência artificial era um diferencial, isso funcionava muito. Só de ter IA no seu produto, você já saía na frente. Mas o que acontece é que agora, em 2026, isso já não é mais um diferencial. O mercado mudou e a forma de criar produto mudou junto. É por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar três tendências de negócios digitais que são estratégias que eu estou usando nos meus próprios produtos que está dando muita diferença. Então bora lá. A primeira tendência que eu queria falar é sobre a verticalização de SaaS. E para quem não sabe, o mercado SaaS está em ascensão muito alta, principalmente aqui no Brasil. Eu vou até trazer alguns dados para vocês. O mercado de SaaS no Brasil está estimado em mais de 100 bilhões de dólares. Mano, é muito dinheiro. E até 2032, a estimativa é de até 300 bilhões. E um dado importante é que o mercado de verticalização de SaaS, ou seja, SaaS verticalizados, está crescendo muito mais do que SaaS da forma tradicional, que tenta atender todo mundo. Então, só essa projeção já fala muito sobre o quanto que a gente deveria criar um SaaS verticalizado. Mas o que que é o SaaS verticalizado na prática? Eu vou explicar isso de uma forma simples. Então, vamos supor que você quer criar um software de agendamento. Qual que é o modelo tradicional? Você vai criar um software de agendamento, você pode atender barbeiro, você pode atender pet shop, você pode atender, sei lá, tipo, para dentista, enfim. Problema de agendamento é quase que um problema universal de quem presta serviço, mas isso é a forma tradicional. Qual que seria a forma de criar um SaaS verticalizado? Você escolhe um nicho, então, exemplo, eu vou criar um software de agendamento só para o mercado pet, para quem trabalha com banho e tosa. Então, eu vou entender sobre esse problema, eu vou fazer pesquisa, vou criar um SaaS específico para isso. E qual que é o grande diferencial de fazer isso? É que você consegue falar exatamente com uma pessoa. Você entende bem os problemas que ela tem, entende o dia a dia dela e como que ela resolve os problemas. E além disso, você consegue entender de qual forma você pode resolver o problema dela além das soluções tradicionais, porque é isso que pega. Eu já fiz essa pesquisa antes com algumas pessoas e eu acho que a maior queixa é: existem vários softwares que resolvem o problema, só que eles são muito genéricos. O meu negócio tem problemas específicos que precisam ser resolvidos com soluções específicas. Então, esse é um dos pontos que mais pega. Um dos pontos que a gente consegue pegar bem é a proposta de valor que a nossa aplicação vai resolver. Então, a gente consegue melhorar muito mais a comunicação e uma coisa muito importante que eu descobri recentemente: quando a gente faz um SaaS verticalizado, fica até mais barato a gente conseguir cliente. O nosso CAC, né, que é o custo de aquisição por cliente, diminui muito, porque a gente consegue criar soluções de marketing, comunicação, persona específicos. Então, é muito mais fácil, fica muito mais direcionado. Pode até parecer meio contraintuitivo fazer algo nichado, né, ao invés de fazer uma coisa mais aberta. Qual que é o primeiro pensamento que vem? Ah, mas eu não vou perder dinheiro se eu fizer isso? Eu não vou estar excluindo um público muito grande que eu podia atender? E a resposta é não, existe um público muito grande. E a primeira coisa que você tem que fazer para descobrir isso, entender um pouco melhor, é fazer pesquisa de mercado antes de começar a solução. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é sobre Perplexity e como você faz para pesquisar mercado, entender nicho. Assiste esse vídeo que vale muito a pena. Eu falo um pouco como que a gente consegue fazer essa pesquisa e descobrir o tamanho do mercado. Quando você fizer a pesquisa do tamanho de mercado de um nicho específico, você vai ver o tanto de gente que precisa de solução. E eu acho que esse é o melhor dos caminhos. Um outro ganho muito grande que a gente tem quando a gente verticaliza é o churn, que é basicamente a taxa de pessoas que deixam de usar o app. São duas coisas, na verdade. Você aumenta o seu LTV, que é o Lifetime Value, que significa o tempo que a pessoa ela é seu cliente. Pensa que a gente consegue aumentar o tempo que a pessoa vai pagar por usar a nossa solução. Isso é incrível, tipo, é um dos problemas que toda empresa tenta resolver. A outra coisa é o churn, que é a quantidade de pessoas que saem. E isso também diminui. Então, a gente consegue juntar o melhor dos mundos, né? Diminui o churn e aumenta o LTV. Então faz muito sentido a gente ir nessa linha de criar uma parada verticalizada. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é escolher um nicho e pensar numa solução.
E um ponto importante, tá? Não vai ser assim para sempre. Você não vai nascer assim e ficar assim para sempre. A ideia é que você apenas comece dessa forma e aos poucos você consiga ir horizontalizando a solução. Então, você pode começar com agendamento PET, depois você pode ir para agendamento de uma área similar, depois você pode ir indo para outras áreas, até que você tenha um guarda-chuva de soluções com nichos diferentes, tá? Mas a ideia principal é começar pequeno em um nicho e evoluir para outros nichos depois. A segunda tendência é o uso de automação. Antigamente, para a gente conseguir automatizar qualquer coisa, um envio de e-mail, uma mensagem no WhatsApp, a gente levava muito tempo para fazer isso. Precisava criar várias linhas de código, várias integrações. E hoje a gente consegue automatizar tudo isso com ferramenta que arrasta e solta. Então, quais são as ferramentas que a gente tem hoje? Existe N8N, Make, Zapier, existe o Langflow, enfim, o que não falta hoje é ferramenta de automação. Então, eu vou até dar um exemplo de uma automação que a gente sempre precisa fazer. Vamos supor que você quer disparar uma sequência de e-mail personalizado por perfil do usuário. Usando essas ferramentas, tipo N8N, você consegue ter um fluxo completamente visual. Você consegue arrastar e soltar e criar o que a gente chama de workflow, que é o fluxo de como essa automação vai funcionar. Isso simplificou muito, principalmente para fazer tarefas repetitivas desse tipo, né, de enviar e-mail. E na maioria dos casos, compensa muito mais a gente fazer isso usando ferramenta de automação do que programando, porque a gente ganha muito mais tempo, consegue ser bem mais produtivo, entregar valor rápido, e isso é uma das coisas muito importantes hoje em dia. E é por isso que essas ferramentas são muito usadas, porque a gente consegue ganhar muito em produtividade e conseguir focar mais em outras coisas, como o negócio. Voltando ao princípio, o nosso trabalho como pessoas de tecnologia é resolver problema com tecnologia. Esse é o princípio de tudo. Não importa se a solução vai ser com Excel, se vai ser com N8N, se vai ser com programação. O nosso trabalho é resolver problema com tecnologia. E a terceira tendência, e talvez uma das mais importantes, é que inteligência artificial não é mais uma coisa que é diferencial. As pessoas já esperam que tenha pelo menos uma funcionalidade no produto que vai ajudar ela a resolver o problema dela. Há uns 2 anos atrás, isso era um diferencial muito grande ter IA no produto. Mas hoje é o básico, tipo, eu como criador de conteúdo, se eu for usar alguma ferramenta que me ajude a organizar roteiro, me ajude a organizar o calendário editorial, o mínimo que eu espero é que tenha pelo menos uma seção que me dê ideias dos próximos conteúdos. Não preciso escrever roteiro, mas pelo menos as ideias de próximo conteúdo é uma coisa que eu já espero, porque esse é o momento que a gente está. Se a gente voltar um pouco no tempo, lá em 2010 a gente vai lembrar que os sites não eram feitos para o celular. Todos os sites eram feitos basicamente para a versão de computador primeiro. E aí, com o passar do tempo, a gente foi evoluindo para um conceito que se chama Mobile First, que é basicamente você criar primeiro a versão do site para celular, que é uma versão otimizada, enfim, existem vários estudos de por que isso é importante. Não vou entrar neles aqui porque não é o objetivo do vídeo, mas desde 2010 a gente foi fazendo essa transição e hoje basicamente todos os sites são feitos primeiro na versão do celular. É muito importante a gente voltar no tempo e entender esse tipo de coisa, porque é exatamente o tipo de coisa que está acontecendo agora. Já é esperado que a gente tenha IA no produto, que a gente tenha pelo menos uma feature. E o que que isso significa na prática, né? Primeiro que a boa notícia é que é muito fácil fazer essas integrações. Existem várias APIs, SDKs, você pode usar a própria IA para implementar uma feature de IA, né? Então existe Cloud hoje, Codex, Lovable, existem vários produtos que você consegue integrar IA dentro do seu produto. Então a barreira de entrada para fazer esse tipo de coisa diminuiu demais. E agora o desafio não é mais como colocar IA dentro do produto. O desafio agora é como resolver o problema do seu usuário usando inteligência artificial. Bom, mas dito tudo isso, o que que isso significa para você que está assistindo o vídeo? O primeiro ponto é que a gente está vendo isso acontecer. Isso está acontecendo agora, nesse momento. Não é uma coisa que você descobriu depois que passou. Você está passando por isso. Então, o que eu queria provocar é que existe muita oportunidade de empreender. A gente pode criar automação, a gente pode criar um software que tenha funcionalidade de IA integrada. Hoje as IAs conseguem criar até o projeto completo para você. Então a gente só precisa saber escolher o problema certo que a gente quer resolver e começar. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, que é um vídeo sobre como validar uma ideia. Eu passo desde a parte de fazer a pesquisa até a parte de
saber exatamente qual problema que você vai resolver. Eu vou deixar ele aparecendo aqui em algum lugar, mas vale muito a pena assistir esse vídeo. Então, resumindo as três tendências de negócios digitais em 2026, a primeira tendência é a verticalização. Você vai escolher um nicho, vai atender esse nicho, e aos poucos você vai atendendo, vai descobrindo os problemas, validando que a sua solução é boa, e aos poucos, conforme você for evoluindo, você consegue ir expandindo a sua solução para outros nichos. Você não vai ficar preso nisso para sempre, você consegue atender bastante gente, mas o princípio é que você consiga verticalizar e ter um bom resultado inicial melhor, gastando menos dinheiro, tendo um CAC melhor, tendo um churn melhor. A segunda tendência são as automações low code ou no code, que é a alternativa de você criar automação sem precisar programar milhares de linhas de código. Você vai usar ferramentas como N8N, Zapier, Make, Langflow. Existem vários tutoriais no mercado ensinando como fazer isso. Se você quiser ver um vídeo sobre isso no canal, aprendendo como que você consegue fazer uma automação simples, tipo criar um chatbot no WhatsApp, você quer receber uma lista de e-mail e todos os dias, X horário, você quer fazer um disparo dos e-mails. Então, se você quiser ver alguma coisa desse tipo, coloca aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. E a terceira tendência são as oportunidades que a gente tem no mercado. Então, as coisas estão acontecendo agora, tem várias oportunidades, a gente pode usar IA para programar, a gente pode usar IA para criar o produto completo. A única coisa que você precisa fazer são os passos certos, né? Escolher uma ideia, fazer a validação, criar o MVP, validar o MVP, escolher um nicho, né, antes de tudo. Então, é basicamente isso. E agora eu quero saber de você, qual das tendências você acha que vai mais impactar o seu dia a dia? Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, deixa um like. Me fala se você já está fazendo alguma dessas coisas, como usando inteligência artificial no seu produto. Se você já sabe fazer automação com essas ferramentas que eu citei. E se você gostou do vídeo, coloca aqui nos comentários para eu saber. Tamo junto, valeu!